professora Thaís, né, Thaís Gazotti. Ela nos falará a respeito de uma experiência de paradoxos, o estudo sobre a anorexia nervosa em psicopatologia fenomenológica. A professora Thaís, ela é formada em psicologia pela PUCamp, né, pela PUC de Campinas. Ela é mestre em psicologia também pela mesma faculdade, pela PUC de Campinas. Ela é doutoranda em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é psicopatologista pela Sociedade Brasileira de Psicopatologia Fenômeno Estrutural. É especialista em transtornos alimentares pelo Ambulim e da ECAL, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professora Thaís, a palavra é sua. Obrigada, Fábio. Como que eu coloco os slides? Muito obrigada. Bom, eu peço licença pelos logos no slide, inicialmente. E antes de eu realmente dar início, eu gostaria de agradecer ao convite da sociedade, agradecer ao Fábio, que deu todo o suporte a mim. Muito obrigada pelos contatos. Espero que seja uma passagem interessante a todos, a que eu vou iniciar agora. Essa apresentação eu estou trazendo como parte da minha tese de doutorado, que ainda está em construção, prestes a ser finalizada. Então, essa parte é uma parte teórica da minha tese. Desta parte teórica, eu consegui colocar algumas reflexões que eu quero apresentar aqui a vocês, para que a gente possa conversar ainda mais sobre os transtornos alimentares, da maneira como eles são, questionando a maneira como eles são apresentados na psicopatologia criteriológica, né? Então, a ideia de agrupar os transtornos alimentares numa única categoria, no DSM e no CID, e como compreender cada um dos transtornos alimentares na psicopatologia fenomenológica. Com base na ideia de que nós estamos num centenário, eu decidi trazer o caso da Ellen West para que a gente pudesse refletir sobre transtornos alimentares nessa perspectiva e, numa pequena prepotência, questionar Binswanger. Bom, então Binswanger ele traz o caso de Ellen West com referência de uma compreensão de uma estrutura esquizofrênica, né? O Binswanger estava intencionando estudar mais a condição de possibilidade da espacialidade, principalmente a horizontalidade e a verticalidade. Então, eu vou iniciar com o relato do caso da Ellen West, então, descrevendo como que ela se apresentou, qual é o histórico dela, mas vale ressaltar que é como se eu estivesse fazendo a tradução de um livro traduzido. Então, eu estou propondo para vocês uma leitura de um caso que já está sob análise. Então, muito se perde nisso, né? Na infância de Ellen West, ela tinha algumas características, como vivacidade, teimosia, irritadiça, era muito comprometida no comportamento escolar e ambiciosa. Já na adolescência, ela já apresentava uma pronunciada labilidade emocional e uma percepção sensível quanto à vivência. Então, ela trazia alguns questionamentos sobre o ser, sobre o sofrimento, sobre as dores, sobre os porquê sims e porquê nãos. E ali já começam a apresentar os sentires profundos dessa dualidade, dessa tensão existencial da Ellen. Na fase adulta, o corpo em si, né, o corpo físico, ele toma uma outra conotação para expressar essa experiência da existência, dessa tensão interna de Ellen. E surge a primeira queixa específica que hoje entendemos como transtorno alimentar, que é o medo de engordar. Bom, a Ellen queixa-se de estar muito gorda, ela começa a fazer longas caminhadas, e isso a acomete devido a um ganho de peso seguido de chacotas das amigas, e por isso ela inicia essa restrição alimentar com exercícios físicos excessivos. Ela tem alguns episódios de compulsão alimentar, e aí eu levanto um ponto de interrogação no conceito de compulsão, porque o conceito de compulsão médico da DSM é um,
E nós, na clínica, também trabalhamos com um conceito subjetivo de compulsão. Então, compulsão para uma pessoa que tem diagnóstico de anorexia é diferente de uma pessoa com compulsão, comportamento de compulsão alimentar, bulímico ou de um TCA, né, que é o transtorno de compulsão alimentar. E ela faz uso de laxantes. Então, Ellen parte de 75 quilos para 42 quilos. O que hoje, numa psicopatologia criteriológica, a gente poderia questionar se Ellen era uma pessoa com diagnóstico de anorexia purgativa. Mas tudo isso são apenas questionamentos. Binswanger traz que Ellen tinha uma ideia fixa de se tornar magra, mas isso não se caracterizava a um delírio. E a gente pode, na atualidade, adentrar a esta ideia fixa, o que na clínica se passa como sintomas obsessivos. Então levanta-se aí um outro questionamento, transtornos alimentares na psicopatologia seria uma outra estrutura, seria parte de uma estrutura já existente, enfim. Todos os pensamentos e as ações são direcionadas ao corpo enquanto um objeto. Então, a gente começa a perceber que o corpo, enquanto meio de existência, enquanto uma forma do ser existir no mundo material, passa a ser objeto e não pertencente ao ser. Ellen descreve que não se sente em casa em nenhum lugar, não tem paz, não se sente sem valor e utilidade, apequenada, em um mundo que ela não consegue compreender. A vida como é dada, aprende e a sufoca. Então, por detrás de todos esses sintomas que, tanto hoje quanto antes, chamam muito a atenção, existe um sofrimento de uma subjetividade, de um indivíduo, de o que a gente poderia falar, citando Edith Stein, de uma alma. Então, é uma coisa muito mais profunda. É descrito também que a relação com o mundo externo é carregada de sofrimento, de aflição agoniante, traduzida por uma experiência corpórea no mundo. Então, quando a gente começa a pensar, né, agora já finalizando um pouco a análise do Binswanger, né, ele já começa a trazer alguns indícios da espacialidade. Então, quando esse sofrimento recai à última instância do ser no mundo, que é o seu ser material, que é o seu corpo, ele volta ao limbo. Voltando ao limbo, a gente está falando de uma espacialidade vertical descendida, né, no sentido sul da verticalidade. Então, seria essa espacialidade compreendida deste caso. Agora, como compreender essa estrutura? Seria uma estrutura esquizo? Seria uma estrutura parte obsessiva? Seria uma estrutura nova? Né? Expõe o quanto não houve uma constituição de identidade, e aí que eu, particularmente, me prendo para pensar esta estrutura como uma nova estrutura. Então, este ser, ele é cindido do mundo compartilhado em relação ao corpo, e ele não conseguiu se constituir enquanto ser. Então, ele não conseguiu estabelecer intersubjetividade para que pudesse desenvolver sua identidade. Mas, terminando a análise de Binswanger coloca a Ellen West como uma psicose esquizofrênica, então seria para Binswanger uma estrutura esquizofrênica. Kraepelin ele descarta a neurose obsessiva, mas ele diagnostica como melancolia pura. Bloiler traz a possibilidade de uma esquizofrenia, e um segundo psiquiatra traz a constituição psicopatológica com progresso ininterrupto. Considerando que a gente estava em 1900, e já existiam relatos de transtornos alimentares em 1800, por que não considerar um transtorno alimentar e por que considerar uma esquizofrenia? Por que considerar esse ser no mundo um ser totalmente diferente dos outros? Muito diferente dos outros. Né? A forma de se relacionar com o mundo, de se relacionar com ele mesmo e de ser. Né? Então, não se trata de uma neurose obsessiva.
o que já se distancia da estrutura obsessiva. Não se trata de um transtorno maníaco-depressivo, mas não existe um tratamento eficaz e nem seguro. Bom, como eu já falei anteriormente, para Binswanger, né, na condição de possibilidade da espacialidade, é a corporeidade, seria uma hiperpolarização ao sul da verticalidade. Então, um estreitamento desta relação do eu com o mundo. Ele correlaciona isso a um estado de esquizoidia, por observar que há pouco ou nenhum contato adequado de Ellen com o mundo ao seu redor, e aí esse adequado também a gente tem que colocar um ponto de interrogação do que é considerado adequado, né, e porque se não é adequado, entre aspas, qual que é a efetiva inadequação desse contato. Atualmente questiona-se na análise do caso da Ellen, se trata de uma experiência de transtorno alimentar, possivelmente anorexia do subtipo purgativa. Tal estrutura anoréxica se distingue da estrutura esquizofrênica. E aí eu coloco pequenas reflexões teóricas que eu comecei a fazer na minha tese e que, infelizmente, eu não vou conseguir trazer a conclusão, né, o fechamento dessa tese, porque ela ainda não foi defendida, mas já vou trazer alguns dos meus possíveis questionamentos e do porquê que eu olho a experiência da anorexia como um paradoxo. Então, as pesquisas que intencionam olhar os transtornos alimentares, elas decorrem dos mais emblemáticos sintomas, né, que é o corpo excessivamente emagrecido, a restrição alimentar autoimposta e o medo de engordar. Então, acaba que por se deixar a anorexia sempre vinculada aos sintomas, que na realidade, como a gente sabe, sintomas é apenas a forma como o sofrimento se apresenta, e o sofrimento está muito abaixo. Bom, qual é a relação do anoréxico com o seu corpo e com o mundo? Dada a espacialidade verticalizada que Binswanger já propôs, eu ainda adiciono a espacialidade distanciada, então a gente está falando de um estreitamento do polo do eu com relação ao polo do outro devido a essa distância. Existe essa corporeidade em que os pacientes, aí eu vou estreitar o tipo de pacientes, a pacientes com transtorno alimentar de anorexia nervosa diagnosticados, porque é a hipótese desse possível diagnóstico. E por que eu vou falar essa específica? Porque se olharmos a experiência de pacientes com bulimia nervosa, com TCA ou com TARI, que é transtorno alimentar restritivo evitativo, a experiência e a apresentação desses sofrimentos são distintos. A corporeidade nessas relações, a intersubjetividade, o polo de eu e o polo do outro, também são distintas. Então aqui eu vou especificar como transtorno alimentar da anorexia. Esses pacientes, eles percebem os corpos de forma fragmentada, né, então não pertencentes, e como algo que eles sentem que eles são reduzidos a objetos quando olhado pelo outro, né. Ele tem essa aberta rejeição ao corpo, que abre um espaço para hipervalorização da esfera intelectual. Então o eu-alma, vamos dizer assim, o eu-alma pensando na teoria de Edith, e o eu-corpo acabam se distanciando, e eu me identifico com o meu eu-alma, ou eu ajo a partir do meu alma, mas eu quero aniquilar esse meu eu-corpo. E essa forma de hipervalorização da esfera intelectual apresenta pelos sintomas de ideia fixa e pensamentos circulares, que quando olhados somente como sintomas, na psicopatologia criteriológica se aproxima dos obsessivos. Há poucas psicopatologias em que a desproporção da corporeidade é tão evidente, tão dramática, como na anorexia nervosa, mas aí eu também vou aproximar dos outros diagnósticos criteriológicos de transtorno alimentar. Sobre a identidade. A experiência do senso do eu se mostra alterada, então se a gente já estava falando que na Ellen não existia uma identidade adequada, formada, né, então a gente está falando de um senso de eu que ainda é questionado. Ao longo da experiência, esse eu
Aí falta um conceito, adjetivo adequado, mas ou ele é inexistente, ou ele é desconhecido, ou ele é substituído por uma não identidade. Então associa a anorexia nervosa ao senso de uma identidade pessoal e pode vir a mudar a personalidade e, portanto, tornar parte do eu, ou uma alternativa do eu. E a subjetividade, a intersubjetividade, que constitui, de si, a constituição de si ocorre através das experiências de intercorporeidade e intersubjetividade. E aí por que que eu falo que é uma experiência de paradoxos? O paradoxo da experiência do que eu então estou olhando a Ellen West como uma pessoa com um diagnóstico de anorexia nervosa, ele se encontra na busca de uma percepção de controle, diferente de um obsessivo que busca pela perfeição. A ideia é a busca do controle. Se eu me sinto aniquilado, eu quero fazer com que as ameaças sejam diminuídas, ou o espaço a ser aniquilado seja diminuído. Em vista de controlar o mundo com as suas razões. Então, chegando ao nível máximo de redução do mundo ao próprio corpo, a ponto de querer fazê-lo desaparecer. Por eles experienciarem o espaço comunitário como inimigo, eles buscam construir um espaço privado que o protege, protegendo o seu eu, que aí fica um eu ainda não formado, ou seja, um eu muito inseguro ainda, ainda em constituição, através de uma inexistência de um corpo. É um querer existir ao isolar-se do mundo, em vista de proteger-se e evitar ser reduzido a um objeto. Por isso, eu coloco como uma experiência de paradoxo. É querer existir sem existir com os outros. Então, muito dificilmente, pacientes com anorexia vão falar, não, eles vão apresentar uma ideia suicida, semelhante aos melancólicos, ou semelhante à personalidade borderline. Eles vão apresentar eu não quero morrer, mas eu quero deixar de existir. Eu não me identifico, eu me sufoco na experiência que eu tenho quando eu estou com o meu corpo, eu quero trocar de corpo. São falas que são comuns de escutarmos. Então, o sofrimento é de uma alma que se sente constantemente ameaçada no corpo que possibilita que esta alma se desenvolva pelo contato com o outro. O isolamento impossibilita o processo de formação identitária, então construindo sua vida em torno de se desfazer em um corpo. Eu acho que é só isso, por hora. Não sei se eu fui muito rápida, pensando aí no tempo, acho que eu cumpri os quase 20 minutos. Foi ótimo, Thaís, foi ótimo. Obrigada. Eu fiquei super preso na fala, eu tava ali, eu falei, nossa, tava pensando assim, ó, não enrola 1 minuto a mais do que você precisar para escrever, porque eu quero ler. Ai, não me fala isso, 4 anos já estão meu Deus do céu, tô surtando já. Mas assim que for terminar eu aviso. Por favor, por favor. Tá em banca, tudo, porque é bem interessante. Bom, pessoal, estamos aqui, né? Nós temos algum tempinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Nós não temos uma perguntas em si. Temos aqui, né, o José Pérez, né, ele só parabenizou todo mundo aqui pela questão do evento, né, a Tereza também tinha dado uma boa tarde mais para o comecinho, mas não uma pergunta específica. Diga, Gabriel. Vou puxar um comentário, então, e aí também quero ouvir um pouquinho o que a Thaís, talvez o William possam contribuir. No finzinho da tua fala, Thaís, você estava falando da questão do corpo e do objeto, e eu fiquei me lembrando de uma passagem, um trechinho muito emblemático assim do Merleau-Ponty, nesse capítulo 5, que é quando ele fala que a experiência da sexualidade é uma na qual o indivíduo ele é visto como um objeto procurando ser visto como um corpo. Né? Ou seja,
o trânsito mesmo, né, do corpo objetivo para o corpo subjetivo e, enfim, para a experiência toda. E aí eu fiquei pensando o quanto que a experiência, no caso, alterada da anorexia, mas imagino que a experiência alimentar como um todo também participe, aqui guarda relação com esse modo como o Merleau-Ponty concebe, né, corpo e subjetividade nesses termos. É muito interessante. E é uma coisa que daí você falando da própria sexualidade, a gente até poderia pensar que pessoas com transtorno alimentar se distanciando do corpo, se distanciando desta relação com o outro, ou desta formação, e não existe esse distanciamento, né? Então, são pacientes com vida sexual ativa, são pacientes casados, são pacientes até que pensam em ter filhos, mas é uma experiência que o desejo do ser, que está num desejo sexual também, ele existe, mas o corpo impede de estabelecer essa relação. Enquanto intercâmbio, né, eu lembro de uma passagem do Merleau-Ponty, que eu acho que também é do mesmo capítulo, em que se fala que na adolescência, né, no despertar da sexualidade, se despertam as cores do mundo. Né? Ele faz isso numa relação de estética. Né? Ele costuma dizer que a experiência do mundo é uma experiência estética. E que quando nós pensamos nessa ponte colocada, né, entre a própria volição, naquilo que aparece que é meu, da minha própria tomada do mundo em sentido, e eu fiquei pensando sobre esses campos de aniquilação, né, esses campos de controle, de tomada de espaço, e o quanto isso aparece tanto nos transtornos, né, sexuais quanto nos transtornos alimentares, né, essa maneira como a corporeidade e a intersubjetividade vão sendo atingidas, né, nesse campo. É muito, muito interessante. Legal isso da estética que você comentou, Fábio, porque eu fico também lembrando de um outro autor, do Zucchi, quando ele fala em âmbito fisionômico estético do mundo, ao qual o erotismo pertence, né, e a relação com o âmbito estrutural. Né? Então, do ponto de vista da sexualidade, o debate é esse, né? O quanto que essas experiências eróticas e afetivas dizem respeito à estrutura sexual, como eu aqui denomino do ser sexual. E eu imagino que, do ponto de vista alimentar, enfim, todas essas outras experiências estéticas perpassem exatamente esse tipo de vinculação. Sim. Que nós saímos, né? Eu lembro quando o Funaro falou, a fala de encerramento do Funaro, em que ele traz uma discussão sobre como o passado e o presente eles se atingem, né? Trazendo também a discussão que o William, quando ele foi falando sobre a história, e como esses conceitos passados vão discutindo com os presentes, o quanto a Thaís, de modo corajoso, reinveste, no caso, para discutir, falou assim, não, estava errado, não é bem isso aí não, né? Não, vamos olhar isso por outros campos. E quanto é fazer a história presente, né? Fazer a história do agora para o depois. Isso é incrível. Eu vejo isso na minha prática, né? Casos passados que se olham e falam assim, nossa, eu já não enxergo do mesmo jeito. Para mim fica né, o que a Thaís está fazendo, para mim fica como exemplar dessa nossa, né, desse nosso próprio papel que a gente tem hoje, né, que é o de reatualizar essas obras consagradas, né, de poder pensar, né, que esses primeiros autores, né, são os pioneiros de um método que a gente se utiliza, mas que não por isso, né, não são também, as obras deles não estão cristalizadas, né, a gente seria contraditório até da nossa parte, baseada naquilo que nós mesmos pregamos, digamos assim, né, dentro desse nosso campo, o de não questionar as próprias obras, né, e eu achei essa fala da Thaís, né, de uma maneira muito, muito corajosa mesmo e muito boa, né, que faz uso exatamente disso, de todo um arcabouço que hoje, felizmente, a gente tem, né, que não se havia um século atrás, mas hoje a gente tem
privilégio, né, de poder tê-los junto de vários outros autores. Fico lisonjeada com os elogios. Mas, na verdade, é muito receoso eu ter esse lugar de questionar um autor tão renomado e que, na verdade, eu realmente me retorno ao Binswanger de diversas maneiras, mas ao ler o caso da Ellen West, eu não consigo olhar da maneira como ele olha. E ao olhar a experiência dos pacientes, principalmente dos pacientes internados, né, que a gente trabalha na ECAL, como pensar o tratamento e a maioria, quando fala de transtornos alimentares, olhar meramente eu quero dizer, por reduzir somente a condição de possibilidade da corporeidade. E muito se fala, transtorno alimentar não tem cura, transtorno alimentar chega uma hora que cansa trabalhar com isso, tem vida útil, e isso me questiona, porque na internação nós vemos pacientes sendo reinternados, né? Esse ano, por alguma razão, 3 pacientes internaram 2 vezes esse ano. Então, o que acontece? E por que olhar só pela corporeidade? E a partir daí, eu fui atrás de tentar entender e olhar o caso da Ellen West na íntegra. Eu conhecia apenas partes. E aí, com base nele na íntegra, também perceber que o Binswanger, ele não aprofundou muito mais daquilo que ele já queria falar, que era a espacialidade. Ele já queria falar sobre aquilo. Então, e o restante, né? E a temporalidade, e a identidade, ele fala sobre uma identidade não formada, mas ele não aprofunda. Então, tem alguns pontos que cabe a nós que estamos recebendo esses conteúdos caindo nos nossos colos para dar continuidade, assim como possivelmente daqui 100 anos pessoas vão dar continuidade ao que a gente está construindo. É muito bacana e é um respeito às obras, né? Nós podemos questioná-las, né? Trazendo o próprio sentido, né, que o Gabriel que ele retomou do Funaro, falando de não se colocar diretamente como filósofo. O filósofo é um amigo do saber. Eu acho que atuar como profissionais da saúde que se amigam desse saber, que não tomam o brilhantismo, a genialidade dos antigos autores somente como algo correto, como um critério inquestionável, mas que nós possamos dialogar com eles, né, a partir deles e para além deles. Uhum. Eu tava lembrando hoje, já que eu tô com a fenomenologia da percepção na cabeça, vão me voltando vários trechos da obra, né? E eu tava lembrando de um trecho do prefácio, né, que é outra parte da fenomenologia da percepção que eu considero muito cativante, em que ele fala que é da necessidade da fenomenologia que ela esteja sempre em estado de princípio e de promessa, né? E que buscar encerrá-la não é uma ousadia, é da ordem do erro mesmo, assim, né? Então, a gente poder dialogar com a obra é a evidência de que a gente está sendo rigoroso no nosso método. Eu pensei aqui até no próprio Binswanger, que no próprio caso da Ellen West ele se utiliza muito de conceitos heideggerianos, né? E aí pensar até na própria, né? Ele reatualiza a obra do Heidegger. Heidegger acaba não gostando muito, né? Sabendo desse conflito. Mas né? E hoje a gente vê algo, sim, foi de uma imensa contribuição. Pensando, né, Thaís, talvez o Binswanger não concordasse com a sua leitura, mas isso... Pois é. que não queira dizer que não tem aí, né, todo um arcabouço a se explorar, né, e a questionar mesmo. Mas o ponto também é a palavra, sempre questionamento. A gente não precisa concordar, né, o tempo inteiro. A gente, obviamente, se for discordar, no mínimo discordar com uma polidez, uma educação, né, o valor que aquilo já tem, mas é o que eu, pelo menos, tentei colocar. Ele colocou no caso
apenas a espacialidade. E esse foi o objetivo dele. Ele estava mais focado na condição de possibilidade da espacialidade. Então, a intenção da pesquisa dele, dos estudos deles, eram aquele. Não que ele esteja errado, e não que eu também esteja mais certa do que ele ou não, né? Mas é sempre possibilitar diálogos. Diálogo de algo que foi estudado, que foi escrito na década de 40, dos anos 1900, e algo que eu estou escrevendo na década de 20 dos anos 2000. Então, uma grande relevância de tempo, de reconstrução até da própria sociedade, de reconstrução do quanto que, né, o que a gente estava falando um pouco anteriormente, sobre a intersubjetividade e a corporeidade, e o quanto, na verdade, eu guardei só para mim, mas vou acabar compartilhando com vocês, o quanto a sociedade aniquila a formação adequada, usando a palavra do Binswanger, de um ser humano, né? A gente que coloca uma intersubjetividade inadequada, uma intersubjetividade de polarizações, de um se sobrepor ao outro, de um sim aniquilar a inexistência do outro, ou esmagar a existência do outro, falando que ele deve vestir, ser, fazer e tudo mais, né? Então, é uma outra perspectiva. Agora, com os adventos, né, de cirurgias eletivas plásticas, redes sociais, tudo isso interfere muito no que nós temos de imaginário do que é um corpo, de um corpo-objeto. Né? E o corpo-objeto é muito mais presente no nosso dia a dia do que o corpo que aloja um ser. Não sei, acho que eu também falei demais. Imagina. E isso dentro de todas as estruturas que ficam visíveis, colocadas, e invisíveis, assim como, sei lá, o tijolo da parede, assim como o parafuso da mão francesa, mas também as estruturas históricas, né? Tudo aquilo que cala a pele, cala as diferenças todas, né? As formas, que as sufocam em uma única forma, em uma única possibilidade. Isso é importante demais de ser discutido e nós estarmos em diálogo com isso. Por uma psicopatologia que não seja apenas um conjunto de transtornos fixados, partidos de categorias universais, mas que nós possamos pensar a respeito. Respeitando, né? Hoje em dia é muito mais difícil traçar essa linha do normal e do patológico. O normal já fica patologizado. No caso da sexualidade tem o incrível exemplo, né? O Krafft-Ebing, por exemplo, que eu comentei, é um dos propulsores do homossexualismo enquanto categoria patológica da sexualidade, e hoje aqui pra gente é quase jocoso assim, né? Pensar a homossexualidade como tal. Ou seja, se isso fosse cristalizado, aí já colocando um pouquinho no debate diacrônico que a gente estava fazendo, a gente nem se permitiria pensar o absurdo disso hoje, mas a relevância, vamos dizer assim, né? O sentido disso de época, né? Então, a ideia é que isso se possa ir amadurecendo e que se a gente não pensa isso do ponto de vista sociocultural e cronológico, fica datado. Perfeito. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu não queria encerrar essa transmissão. Nós estamos muito próximos agora do próximo bloco de horas, mas assim, querendo tomar um café pelos céus. Eu adorei esse papo de nós quatro, que o público também possa fazer parte. A gente traga o Flávio, né, para frente da câmera, assim como os outros colegas. Né, e foi um prazer poder estar aqui nesse trechinho da tarde, celebrando o centenário com vocês, fazendo a história viva e para além, né, de onde nós também estamos dando os nossos pequenos passos, construindo aí. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e tendo todas essas epifanias. Muito obrigado, gente. Obrigado, William. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Thaís. Um abraço a todos. Boa tarde. E vejo vocês daqui a pouco na mesa da Antônia, do Flávio e do Gustavo. Apenas assistindo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.